Olá, irmãos, graça e paz. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Mais um domingo que podemos estar aqui louvando e agradecendo o nome santo do Senhor. Maio é considerado o mês da família e hoje nós podemos aqui, através desse culto, celebrar a família. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto que Deus colocou no meu coração, que está em Hebreus 11, o versículo de número 7, que diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Irmãos, eu quero destacar algo ou algumas coisas desse texto aqui. A primeira dela é o seguinte: não perca o barco. O barco, também conhecido como a arca, era a salvação para os moradores daquela época de Noé, pois havia um terrível dilúvio. Foi anunciado pelo próprio Deus que haveria necessidade de destruir a terra, uma vez que a maldade do homem havia se multiplicado. E o desígnio do coração destes moradores se baseava apenas nos prazeres carnais. Essa história ensina que Deus concede meios para salvar a humanidade, ofertando a todos os que com fé acreditam nos seus propósitos, mesmo que seus filhos estejam em pecados. Assim como nos dias de Noé, onde o profeta durante 120 anos pregou sobre o arrependimento àquela geração corrupta, nunca esqueça, os propósitos de Deus não devem ser questionados, e sim aceitos. Mesmo que pareçam absurdos, Deus sempre deseja o melhor para os seus filhos. Perder o barco nessa situação é perder a salvação. Nesse contexto, significa naufragar em pecados e, como resultado, conhecer a morte. Precisamos entrar no barco, irmãos, pois o barco é a salvação. Porém, nele só estarão os escolhidos de Deus. Se alguém chegar atrasado, a porta da arca ou a porta da graça estará fechada e não haverá mais chance de salvação, e o resultado final é esperar pela destruição. É preciso também, irmãos, que nós planejemos o futuro. Se nós olharmos aqui o texto, não estava chovendo, mas mesmo assim Noé construiu a arca. Ele não esperou as nuvens, os trovões. Ele simplesmente recebeu a ordem de Deus. E através dessa ordem, das diretrizes, a qual ele passou para a sua família. Ele não simplesmente pegou, e ficou sozinho, ou levou sozinho a responsabilidade de construir a arca. Muitas pessoas, elas, quando recebem uma missão, elas simplesmente tomam para si e deixam seus familiares de lado. E Noé, ele nos dá um exemplo disso. Então, irmãos, nós devemos incutir a nossa família na missão em que Deus nos colocou. Por isso nós devemos nos planejar. A nossa vida deve ser em constante preparo. Não sabemos o que nos espera, mas compreendemos que os piores dias virão neste mundo de pecado. Outro ponto, irmãos, aqui é que nós devemos nos manter em forma. A idade não pode ser o limite. Se nós olharmos para o texto aqui, nós vamos poder concluir que Noé,
né, e vê aqui no texto que Noé já tinha mais de 500 anos quando começou a construir a arca. Ele recebeu aquela ordem e ele não olhou para a sua idade. Ele simplesmente recebeu a ordem e colocou a mão na massa. Aqueles que decidem crescer a cada dia, vai ver a sua vida espiritual crescer também em experiências. Mas devemos ter o cuidado para não estacionar. As pessoas satisfeitas com as suas vidas, elas ficam estacionadas. Nós precisamos, irmãos, nos sentir insatisfeitos para que possamos estar melhorando a cada dia. Nós precisamos nos lembrar que uma pessoa experiente é muito útil para desempenhar trabalhos especiais para Deus. Irmãos, outro ponto nesse texto é: não dê ouvido aos críticos, apenas continue a fazer o trabalho que Deus lhe confiou. O mais importante é obedecer a Deus e não aos homens. Muitas vezes o fato de trabalharmos para Cristo, seremos criticados, seremos perseguidos e seremos maltratados. Isso não foi diferente para Noé e seus dias, e não será para nós. Gente comprometida incomoda os descompromissados. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem tal mal contra vós. São palavras de Jesus. Regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram entre vós. Outro ponto, irmãos, é: por segurança, precisamos estar em pares. É importante entrar no barco. É importante ter a salvação. E principalmente com alguém que amamos. Não é verdade? O nosso cônjuge também precisa ser salvo. Se o seu cônjuge, se o seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha não é salvo, lute, irmãos. Lute pela sua casa. Lute pela sua família. Lute pelo seu lar. Não desvaneça. Não se precipite. Confie em Deus. Ambos unidos na mesma direção servirão de apoio um para o outro. Nós poderemos conceder mutuamente um ao outro forças para vencer as águas turbulentas deste mundo. Melhor ser dois do que um, pois existe melhor paga, diz a palavra do Senhor. Por isso, irmãos, precisamos estar juntos. E aqui, como nesse texto, Noé, ele entrou junto com a sua esposa, junto com seus filhos, que entraram junto com as suas esposas. E os animais também, em pares. Precisamos zelar pela nossa família. Precisamos zelar pela nossa casa. Outro ponto aqui, irmãos, é que a velocidade nem sempre é uma vantagem. Nem sempre a pressa define tudo em nossa vida. No plano da salvação, quem dá o ritmo é Deus e não os seres humanos. Aqueles que pensam ser mais hábeis, que correm na frente, que produzem mais, cuidado para não se enganar. No processo da salvação, você não precisa fazer para ser reconhecido. Você não é reconhecido pelo que faz, e sim por aquilo que é. Então, irmãos, eu sei que hoje, na nossa vida, cada vez mais, nós temos o nosso tempo curto
o nosso dia a dia, a gente acorda e daqui a pouco já é meio-dia, já é de noite. E quando a gente se olha, quando a gente vê, nós não demos a atenção necessária aos nossos familiares. Nós não cuidamos de nossos familiares. Nós não cuidamos da obra de Deus. Porque temos que salvar a nossa família, temos que salvar a nossa casa. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor diz: não vos andeis inquietos pelo amanhã. O amanhã pertence a Deus. Então, irmãos, continue. Trabalhe pela obra do Senhor, trabalhe pela sua casa, trabalhe pela sua família. Outro ponto, irmãos, é: quando estiver estressado, flutue por um tempo. Este mundo nos traz tristezas e desolações. Deixe Deus conduzir a sua vida. A salvo no barco da salvação, você não será sufocado pelas correntes de água deste mundo. Porque nós estamos seguros, irmãos. Eu sei que hoje em dia, principalmente nessa quarentena, muitas famílias têm estado estressadas pelo convívio muito próximo, a proximidade. Mas precisamos, irmãos, precisamos deixar Deus nos conduzir. Precisamos deixar Deus nos guiar, nos levar. Porque se nós continuarmos nesse ritmo, as águas correntes deste mundo podem nos sufocar. A arca foi construída por amadores. É o que diz o texto, irmãos. Noé, ele era agricultor, ele não era construtor de arca. Nem sempre os mais intelectuais são os reconhecidos para o reino de Deus, irmãos. Noé, ele recebeu as diretrizes, recebeu a missão. E ele e a sua família, unidos, começaram então a construir a arca. Eles não tinham o devido preparo, eles eram amadores. Muitas vezes nós dizemos para Deus que nós não somos capazes, nós não somos habilitados para fazer a obra dele, para pregar a palavra dele. Mas, irmãos, Deus, quando veio esse mundo, ele escolheu pescadores, ele escolheu pastores de ovelhas, ele escolheu prostitutas e muitas outras pessoas para fazerem o trabalho. Nem sempre o mais rico ou o mais culto serão os instrumentos nas mãos de Deus, mas sim os disponíveis para fazerem a obra. Então, se você está disponível para fazer a obra, você será um instrumento na mão de Deus. Se a sua família está disponível para fazer a obra, ela será um instrumento na mão de Deus. Não são as capacidades que darão êxito, e sim o que o Senhor pode fazer por nós. Não importa as tempestades, pois quando você está com Deus, há sempre um arco-íris te esperando. Irmãos, aquele dilúvio foi uma tempestade, acredito eu, terrível. E com certeza a maior tempestade na face da terra. E na nossa vida, nós olhamos e nós, dentro da nossa casa, nossa família, e muitas vezes nós olhamos e vemos uma grande tempestade. E a gente vê aquelas nuvens escuras e a gente acha que não vamos conseguir. Mas assim, irmãos, como Noé construiu a arca através da ordem de Deus, através das diretrizes de Deus, e salvou a sua família, você também, irmãos, construa a arca para salvar a sua família. Não permita que a sua família naufrague.
Não permita que a sua família seja levada por essas águas turbulentas. Construa essa arca. Traga Deus para a sua casa. Traga Deus para a sua família. E no final, você verá o arco-íris. Arco-íris que é a aliança de Deus para com o homem. Irmãos, eu deixo aqui essa palavra para reflexão, para meditação nossa, para que Deus possa abençoar a sua casa, para que Deus possa abençoar a sua família. E eu declaro na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, que a sua família entrará nesse barco, a sua família estará nessa arca. Você e a sua família cumprirão essa missão, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.